Bom dia, boa tarde, boa noite. Você já percebeu que em alguns concursos públicos, provas, seja ela de ensino fundamental, seja ela de ensino médio, vira e mexe aparecem leituras de imagens para que nós façamos? Entender os sentidos de humor, entender os sentidos das metáforas e as metonímias visuais. Você já viu isso? Não? Vem comigo. Muito bem, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre leituras de imagem e vamos trabalhar em especial com os cartoons de um camarada que eu gosto demais chamado Quino. Ele é um argentino muito querido. Esse camarada aqui, ele é autor dos quadrinhos da Mafalda. Eu me lembro que quando eu era criança tinha uma enciclopédia na casa da minha avó que era ilustrada pelos quadrinhos do Quino, pelos quadrinhos da Turma da Mafalda. E é um humor muito interessante, muito inteligente, um camarada que eu gosto demais. Então vamos lá. Joaquim Salvador Lavado Terron, muito mais conhecido como Quino, foi pensador, historiador, gráfico e cartunista argentino, conhecido pela criação de suas histórias em quadrinhos. A gente precisa entender o seguinte: quando a gente fala cartoon, nós temos algumas peculiaridades próprias do cartoon. Existe o cartoon, existe a charge e existe o quadrinho. Hoje nós vamos trabalhar com os cartoons. O que é um cartoon? Cartoon, ele é um tipo de imagem, um tipo de sátira, que ele vai fazer o seguinte: ele é uma coisa atemporal. Como assim? Nós vamos perceber que nas imagens, nos gráficos, nas historinhas que nós vamos ver aqui agora, criadas pelo Quino, elas foram coisas que foram desenhadas na década de 70, na década de 80, e são coisas que são completamente atuais, porque é uma crítica social, é uma crítica à linguagem, é uma crítica à política, é uma crítica à hipocrisia humana de uma forma geral, e que foi criado, foi desenhado há muitos anos atrás, não tem um contexto específico. A charge, sim. A charge, ela tem um contexto específico. Você, ao ver, por exemplo, chargistas brasileiros, por exemplo, você vai ver, por exemplo, personagens políticos e personagens famosos, celebridades do momento. Alguém, se você não estiver imbuído, se você não souber em que contexto aquilo foi escrito, você vai ter uma certa dificuldade de entender uma charge. O cartoon não. O cartoon, ela é uma sátira, ela é uma brincadeira, ela é um xiste, uma ironia, que é completamente atemporal. Tudo bem? É bom a gente entender isso. Hoje nós vamos trabalhar com cartoons, leitura de imagens. Quase não terão palavras nos cartoons que eu vou mostrar para vocês. É apenas uma forma da gente interpretar a imagem, a linguagem não verbal. Vamos lá? Então nós temos o nosso primeiro cartoon aqui. Eu vou pegar um apontador para a gente entender. Vamos lá. Então nós temos aqui o nosso primeiro cartoon, nosso primeiro quadrinho. A gente precisa ler com calma, prestando atenção nos detalhes de cada momento. Se você for enxergar tudo de vez, você talvez não consiga entender, mas é importante ler e observar cada detalhe. Vamos observar aqui. O primeiro quadrinho, nós temos aqui o quê? Um trem. E aqui na janela do trem nós temos o quê? Um viajante que está se dirigindo a uma cidade. Pela construção arquitetônica aqui, a gente sugere alguma coisa árabe, islâmica. Tudo bem. Nosso primeiro quadrinho, nós temos aqui o nosso querido viajante, sua maquinazinha fotográfica, sua maleta, e um senhor muito simpático tira o chapéu e saúda o nosso viajante
com este dizer aqui, ó. Eu não sei o que significa, você não sabe o que significa. Mas vamos observar para ver se tem alguma coisa que a gente consegue tirar disso. Muito bem, então ele parte para um segundo quadrinho, a mesma coisa. Repara que tem um senhor também com vestes árabes, né? Se curva em sentido de respeito, deferência, e fala a mesma coisa que o nosso amiguinho lá do primeiro quadrinho disse. Esse símbolo aqui que a gente não sabe, a gente não entende. Continuando o trajeto do nosso amigo viajante, percebam que tem um garotinho atrás do muro, acenando com a mão, e que fala a mesma coisa. Nossa, o que será isso, né? O símbolo é exatamente o mesmo dos outros demais, né? Muito bem. Então ele está agora andando na rua e de repente se encontra com duas senhoras muito simpáticas, que as duas falam também a mesma coisa. E ele, muito educadamente, retira o chapéu e as cumprimenta. O rapaz chega a um hotel e tem um senhor passando num burrinho e fala também a mesma coisa. Repare, um sorriso no rosto, ele saudando, tudo bem. Repare que quando ele entra no hotel, aí acontece uma coisa diferente. O funcionário do hotel aqui, olha só, um quadro caído no canto, uma parede quebrada, um prego, tudo sugere aqui que o camarada deu uma martelada no dedo bem dada. E ele grita exatamente a mesma coisa que as pessoas que receberam, saudaram o nosso amigo viajante, disseram. Então ele ficou assim, pensativo. O que será que eles me disseram? Será que todos estavam me saudando? Estavam me ofendendo? Nós sabemos, porque todos parecem de ter dito esse mesmo símbolo aqui num contexto de respeito, né? E de repente o camarada deu uma martelada no dedo. E não é exatamente aquilo, quando você dá uma martelada forte no dedo, você não fala exatamente, ai, que maravilha, que legal, ou coisas do tipo, certo? Muito bem, então nós temos o nosso primeiro cartoon aqui, cujo tema é a linguagem. Muito bem, vamos seguir. Isso aqui é uma crítica social, né? É uma coisa que a gente entende bem. Eu vou dar uma sugestão nesse momento, que eu já falei em aulas anteriores, a sugestão de se ler La Fontaine, né? um fabulista francês, e que dessa vez eu vou dar uma sugestão de uma fábula diferente. Essa fábula, para poder a gente conseguir fazer um paralelo com esta imagem que a gente vai ler, vou sugerir a vocês, eu vou colocar aqui na legenda, a fábula A Raposa e as Uvas. Tá? Não vou muito entrar em detalhes, mas quem ler ou quem conhece a história vai entender bem o que eu estou falando. Vamos perceber. Então, volto a dizer, não tem palavras. A gente tem que entender o quê? Os elementos que nós temos. E o elemento principal que nós temos aqui é o quê? A feição, a expressão facial. Então, repara, nós temos um camarada que está aqui num degrau acima, muito confortável. Realmente, ele não tem cabeça, isso aqui, a imagem é realmente assim, não fui eu que retirei a cabeça. E nós temos uma pessoa que está aqui no degrau abaixo, repara que a feição dele não é, digamos assim, muito de conforto com relação ao cima. No segundo quadrinho, repara que ele está cada vez mais desconfortável e impaciente com esse camarada que está acima. E ele continua no próximo quadrinho também da mesma forma, impaciente. Porém, vem alguém chegando. O camarada que está lá em cima continua com a mesma postura, continua com a mesma posição, como se nada estivesse acontecendo e não está ligando a mínima para quem está abaixo. Ele percebe que chegou alguém que ficou numa posição inferior.
No próximo quadrinho, nós percebemos que essa feição aqui é uma feição de quê? É como se ele tivesse tido uma boa ideia, acendido uma lâmpada. Eu botei uma exclamação assim, eureka, nossa, aconteceu algo. Então perceba que a partir do último quadrinho, ele assume uma posição de desdém, uma condição de orgulho. O que ele quis dizer aqui? Ó? Repara que nós temos uma estratificação aqui. O que é isso? De alguém que está numa posição superior, alguém que está numa classe intermediária, alguém que está chegando agora, que está com o seu banquinho. Isso aqui é uma crítica social. Muitas vezes a ideia do Quino é dizer exatamente isso, de pessoas que desdenham, que pessoas que acham ruim, que sentem inveja, que sentem um desconforto. Quando estou em sala de aula, eu trabalho muito com os meus alunos, falando muito bem sobre essas duas palavras muito interessantes, chamadas inveja e ciúmes. A inveja, vem do latim invedo, significa você não ver. O que é inveja? É quando você sente uma dor, você sente um mal-estar pelo bem que uma outra pessoa tem. O nosso sentimento deveria ser o quê? Algum conhecido, algum amigo, alguma pessoa querida nossa ou não, se ela recebe um determinado bem, ela recebe uma determinada graça, uma determinada bênção material ou não, a nossa propensão natural é de nós nos sentirmos bem, felizes com a felicidade do outro. Esta imagem aqui simboliza o quê? A inveja. Ou seja, ele não se sente bem. Eu vou dar mais uma vez um zoom aqui, ó, especialmente vou botar esses quadrinhos aqui do meio, para vocês perceberem que o quê? Ele não se sente bem. Ele não se sente bem em relação a quem está em cima. Ele gostaria de estar, ele se sente mal. E o ciúme? O que é o ciúme? O ciúme é aquela posse excessiva. Aquela posse, aquele sentimento de posse excessivo, desnecessário. Ou seja, ele está tomado pela inveja, pelo ciúme, porque ele não está na posição onde ele gostaria de estar. E quando tem alguém no sentido inferior, ele tem uma sensação, o quê? De desdém, né? Por isso eu falo sobre a questão da raposa e as uvas, o desdenhar. Quem desdenha quer comprar. Procura o dicionário o significado dessa palavra. Desdém. Muito bem, vamos ao próximo. Mais uma vez, nós estamos lidando aqui com a linguagem não verbal. Isso é bastante rico e bastante importante para a gente. Então vamos perceber aqui, ó. Nós temos uma massa, nós temos um grupo de pessoas aqui, e para a gente entender a linguagem dos quadrinhos, quando aparece esse balão, e nós temos pequenos balãozinhos pequenos aqui, isso aqui é um balão de pensamento, ele não é um balão de fala, isso aqui é um balão de pensamento. Então percebo que a massa, a turba, as pessoas, eles estão pensando uma coisa comum aqui. Esses símbolos aqui, todos estão nos dizendo que eles estão pensando algo em comum. Temos então um senhor que está subindo aqui um púlpito, né, um lugar de fala, tem um microfone aqui, e de repente todos estão pensando, o nosso orador começa a falar. Aqui, ó, esse balão aqui, ó, é um balão de fala. Quando nós temos esse símbolo aqui, ó, esse aqui é um balão de fala. Ele está falando uma coisa diferente do que a massa está pensando. No próximo quadrinho, percebam que ele vai cumprimentar a turba, a fala digamos assim, a sensação, a expressão da massa é uma expressão que de alegria, de contentamento, de concordância.
com que o nosso querido orador falou, político, não importa. Repara que eles estão reproduzindo a fala do orador. A turba vai se retirando e reproduzindo essa fala. Percebam que quando esse nosso mesmo amigo orador, ao chegar a casa à noite, ao se deitar, repara que é ele mesmo, nós temos aqui o terno, e repara que ele está aqui, ó, cercado de livros, materiais de leitura, livros, jornais, e ele começa a pensar algo diferente. Ele está começando a pensar algo diferente. Nós vamos entender, obviamente, que ele, ao se dirigir de novo à multidão, ele vai reproduzir isso aqui e vai fazer com que a multidão mude de ideia. Daí, para o bem e para o mal, que eu vou falar aqui agora, para o bem e para o mal. É muito melhor a gente ser convencido do que enganado. Entendam, eu não estou dizendo que esse orador, esse político, esse camarada que disse algo para a população, não estou dizendo que seja uma coisa ruim ou boa, mas o interessante é que ele é uma pessoa que está o quê? Cercado de leituras e que consegue entender e consegue perceber as coisas de forma diferente e muda de ideia. E muda de ideia por quê? Porque você consegue pensar. Nesse sentido, é muito importante o que eu vou dizer para vocês aqui agora, algo que eu li num livro. Só não muda de ideia que não pensa. E a partir do momento que você, numa aula anterior eu falei sobre isso, num momento anterior, quando você carrega, que você coloca dentro do seu coração, que você coloca dentro da sua mente, novas ideias de livros, de leituras, de filmes que você tem, você consegue conceber coisas novas, você consegue perceber coisas novas. A informação, ela só vai nos fazer mais ricos. Ela só vai nos enriquecer. Então, é isso que está acontecendo aqui. Estou falando para o bem e para o mal, porque existem pessoas que são mal intencionadas, né? Que têm um discurso que consegue enganar o povo. Eu não estou citando nomes, eu não estou citando política, até porque esse vídeo eu estou falando em abril de 2021, e só Deus sabe o alcance que esse vídeo vai chegar, a quais pessoas esse vídeo vai chegar, mas é importante que a gente pense tanto para o bem quanto para o mal. E o que vai fazer do bem e do mal é o seu juízo. É o seu juízo de valor a partir do momento que você vive, que você lê, que você interpreta o mundo, que você reinterpreta, você ressignifica seu mundo. É isso que essa imagem está nos dizendo. Vamos para a próxima. Isso aqui é um clássico do Quino. Essa aí é a nossa querida Mafalda. Percebam aqui agora a figura de linguagem. O que é essa coisa redonda aqui, essa geodésia? Isso aqui é o planeta Terra, né? No caso, é um mapa do planeta Terra na forma que ele é, ou seja, redonda. Não vou discutir aqui terraplanismo, não vou discutir aqui se a Terra é redonda, vou apenas falar sobre as figuras de linguagem. Então, perceba, nós temos a representação do planeta Terra aqui. Então, nós temos aqui, está acontecendo uma figura de linguagem. Neste caso aqui, a figura de linguagem que está acontecendo aqui é a metonímia. Lembrando, metonímia é substituição. Vou deixar um card aqui em cima para você ver essas figuras de linguagem sobre o que eu estou falando. Por que é uma substituição? Quando ela coloca uma placa, cuidado, irresponsáveis trabalhando, está em espanhol, né? O que acontece? Ela não está falando que os irresponsáveis estão trabalhando simplesmente no mapa mundi. Não, ele está falando no planeta Terra. E tem uma segunda metonímia aqui que eu não estou falando do planeta, dos oceanos, dos continentes, das matas, não, eu estou falando das pessoas. Então, nós temos aqui uma figura de linguagem muito importante, que é a nossa metonímia. Os responsáveis que estão trabalhando são os responsáveis que estão trabalhando
no planeta. E olha que Kim deve ter desenhado isso há muito tempo. Veja como é atual. Próximo quadrinho. Isso aqui é de uma riqueza ímpar. O quadrinho aqui que nós estamos falando é sobre educação. Vamos lá. Logo no nosso primeiro quadrinho nós temos aqui, vamos pensar que é um pai apresentando para o seu filho, um filho pequeno, aponta para o carro e fala pernas. Repara a sutileza materialista aqui. Em outras palavras, se você não tiver um carro, você não tem pernas, você não vai a lugar nenhum, você não é ninguém, em outras palavras. O pai aponta para um computador e diz para a criança cérebro. Ou seja, a internet, o computador, é o que determina aquilo que você deveria pensar, o que você tem que pensar. Não é a sua opinião, não é aquilo que você constrói, mas aquilo que chega pronto para você através da internet, seu cérebro. Você só pensa porque você tem um computador. A coisa não é bem assim, mas ele está ensinando para a criança assim. Tudo bem, o pai mostra ao filho um celular e diz que isso é contato humano. Bom, a gente tem que pensar. Quantas pessoas hoje em dia têm como celular, as redes sociais, a única forma de contato humano? Quando eu era criança, quando nós não tínhamos celulares, o que a gente fazia? Nós íamos nas casas dos amigos, a gente chegava no interfone do prédio de um amigo e falava, desce aí, vamos brincar na rua, vamos brincar de tacobol, vamos brincar de bola, entendeu? Vamos brincar de queimado, vamos brincar na rua, entendeu? E a gente chegava em casa todo sujo, suado, de tanto brincar, e isso daí era a nossa vida, era a nossa infância, brincar de corrinho de rolemã. E hoje em dia o contato humano, ele quer dizer que o contato humano se restringe ao celular, e o celular e tudo que ele representa, né? Estou dizendo que das redes sociais, coisa e tal, o seu contato humano restringiu-se a redes sociais. Bom, não é bem assim. Mas não vamos fazer bem juízo de valor nesse momento. Vamos apenas tentar identificar os elementos que ele está passando. Perceba que o pai aponta para a televisão e fala para o filho cultura. E se a gente for perceber, nós vamos entender que aqui, o que está passando na televisão aqui, é um desses programas de humor muito vulgar, muito, não vou citar nomes, né, mas é um programa de humor desses bem popularescos, e ele diz que isso é cultura. Meu Deus do céu. Cultura. Se a gente for fazer, digamos assim, uma análise das letras da música popular brasileira dos últimos 5, 10 anos, como nós regredimos em termos de qualidade das letras, a qualidade da música que é produzida e consumida pelo povo de uma forma geral. Vamos lá. Próximo quadrinho, o pai mostra um espelho para a criança e diz: o próximo a quem amar. Meu Deus. Cadê a compaixão? Cadê a empatia? Ele mostra para a criança e quer dizer para a criança que o próximo a quem você deve amar é você mesmo. Ensinando a criança o quê? O narcisismo. Ensinando para a criança o quê? O egoísmo. O pai mostra para a criança uma lata de lixo e fala: ideais, moral, honestidade. Ou seja, ideais, moralidade e honestidade são lixo? Essas coisas são lixo?
que não poderia piorar, piora. O pai mostra para uma criança uma cédula, né, uma nota de dinheiro e fala: Deus. E termina dizendo: é importante que desde pequeno se aprenda como tudo é. Meu Deus do céu. Esse aqui é um cartoon. Repara que é um cartoon. Tem a mistura da linguagem verbal com a linguagem não verbal, mas nós temos aqui o quê? Uma contracultura. Quantos de nós, quantos de vocês, queridos alunos que estão assistindo isso aí, não foram ensinados dessa forma? Talvez papai e mamãe não tenham apontado exatamente para um carro e dizer para você que as suas pernas... Você não tem pernas se você não tiver um carro. Você não tem um cérebro se você não tiver um computador. Ou seja, tudo, repara que ele aponta tudo só o quê? Matéria, 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 matéria. Eu vou deixar que você faça esse juízo, se está certo ou se está errado. Está na cara. Mas eu quero que você perceba, quantos de nós não fomos educados dessa forma? Ou como as nossas crianças, como os nossos jovens e adolescentes estão vivendo assim? Vamos para o próximo quadrinho. Mafalda ao lado do, mais uma vez, a metonímia aqui, né, da geodésia, do mapa mundi, doente. Envolto em faixas, com um termômetro, e ela preocupada, colocando a mão ao lado do planeta, dizendo que nós estamos doentes. Além de nós sermos a humanidade ser irresponsável com o planeta está adoecido. E especialmente no momento agora, né? Nós estamos em abril de 2021, hoje dia 7 de abril de 2021, nós estamos numa crise de pandemia aí, do novo coronavírus. Só no dia de ontem morreram mais de 4.100 pessoas. Nosso planeta está doente no duplo sentido. Estamos doentes porque nós somos pessoas que estão mentalmente adoecidas, moralmente adoecidas, e nós temos um planeta onde pessoas estão morrendo, irresponsáveis estão trabalhando e pessoas estão morrendo. Vamos lá. Mais uma charge mais um cartão muito importante sobre cultura. Repara que nós temos um senhor aqui que está o quê? Desenhando ouvidos na parede do seu quarto. E assim ele continua desenhando ouvidos na parede do seu quarto. No quadrinho aqui de baixo, nós vamos perceber que ele saca de um violino para poder tocar. É uma sátira, é um cartoon que nos fala sobre a questão da qualidade da música. Repare que ele está tocando violino. Violino é um dos instrumentos mais difíceis de serem tocados. Né? Vocês estão vendo os meus instrumentos aqui atrás. É um instrumento difícil de tocar, é um instrumento difícil de tocar afinado. E é um instrumento que, para a nossa música atual, que quanto pior, melhor, não faz muito sentido uma pessoa, digamos assim, tocar violino. Por isso que ele cria esses ouvidos ao seu redor para poder ele ter uma falsa sensação de que ele está sendo ouvido, que ele está sendo apreciado. É muito mais do que você ouvir, é você apreciar. Será que você tem apreciado boas músicas? Será que você consegue apreciar, por exemplo, músicas instrumentais, violinos, cordas, sopros, música instrumental? Ou seja, será que você consegue colocar um CD inteiro e conseguir ter aquela experiência estética do início ao fim? Porque uma das coisas que se diz na nossa geração, dessa geração atual, é que ela é uma geração extremamente pontual. Os vídeos têm que ser curtos, as aulas têm que ser curtas. Nós não temos mais paciência de assistir quase que a um vídeo inteiro, não temos paciência. Eu mesmo vejo que nas estatísticas dos meus vídeos aqui no YouTube, né, muitos aqui escrevendo
por conta de uma curiosidade, querem tirar dúvidas de algumas coisas, mas muitos que estão aqui no YouTube são alunos meus, e esse aqui é conteúdo que eu dou em sala de aula. E quando eu olho na estatística do vídeo, o que tem? Alunos que assistiram 3 minutos, 2 minutos. Nós estamos tão acelerados que nós não temos mais essa paciência para isso. Vamos seguir. Vamos lá. Nós temos aqui o anjo da morte, né? Uma foice. Olha a mão aqui como se fosse uma caveira. E o camarada tentando enganar o anjo da morte. Não, o Senhor saiu. Mas repara, ele está vestido de empregada, mas é um homem. É alguém que está querendo enganar a morte. Esse quadrinho tá aqui é bem fácil. Vamos aqui, estamos quase chegando ao nosso final. Esse quadrinho aqui ele é riquíssimo de significado. Eu vou começar com essa imagem que está aqui bem ao centro desta praça. Repara, é uma mulher que está com os grilhões, né, as algemas quebradas, que carrega uma tocha e tem um corpo projetado à frente. Isso aqui é o quê? Um símbolo da liberdade, da conquista da liberdade. Homens e mulheres em volta, digamos assim, celebrando essa liberdade. Então, podemos dizer que essa aqui seria chamada a Praça da Liberdade. Mas perceba que na Praça da Liberdade nós temos várias placas, ó. Não retire flores. Não pise na grama. Não jogue garrafas. Proibido o trânsito de animais, o passeio de animais. Não ande de bicicleta. Não jogue bola. Não rabisque. Aqui no cantinho, uma placa com P cruzado significa não estacione. E nós temos um guarda. E o próprio Quino, repara que ele assina a sua charge colocando o seu nome dentro de uma placa de proibido. Ou seja, na Praça da Liberdade nada é permitido. Então que liberdade é essa? Isso nos faz pensar sobre o nosso momento, né? Volto a dizer, não sei quando Quino elaborou isso, mas vamos falar hoje sobre liberdade de expressão, as liberdades fundamentais dos seres humanos, a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão. Será que nós realmente temos essa liberdade? Será que nós temos realmente essa liberdade de fala, de expressão? Ou simplesmente a gente cancela quem pensa diferente da gente? Eu vou ter uma charge mais à frente que eu vou falar sobre essa questão de cancelamento. Será que nós temos realmente essa liberdade de ir e vir? Essa liberdade de escolha? Se pensarem. Vamos lá. Esse quadrinho aqui é uma graça. Então, mais uma vez, as figuras de linguagem que nós temos aqui. Neste caso aqui, nós temos metáforas. Vamos perceber. Então, vamos pensar que olha só como nós temos aqui um monte de peixinho entrando num ônibus, né? E repara que tem um peixinho de uma cor diferente aqui, ó. Ou seja, transporte público. Você vai folgado? Você que está me assistindo aqui, você que mora em grandes cidades e precisa utilizar o transporte público, será que você vai folgado quando você vai no transporte público? Tem lugar para todo mundo sentar? Repara, estamos falando aqui, agora, próximo quadrinho, ele subiu no transporte público, e aqui são verdadeiros bichos, verdadeiros animais, que entram correndo no ônibus, procurando um lugar para sentar, se comportando como verdadeiros animais. Então, nessa primeira metáfora, nós temos o quê? Espremidos como sardinha em lata. No segundo, comportando-se como verdadeiros animais para poder buscar
um lugar para sentar mais favorável, coisa e tal. Olha como é que os animais se embolam na entrada da lotação. No quadrinho de baixo, nós temos então que a volta para casa, tarde da noite, todo mundo cansado, aquele boizinho magrelo voltando para casa. E quando chega a casa, ele abre a porta e tem o seu filho dizendo: oi, papai. Papai chegou. Repara, esse peixinho que está aqui, de cor diferente, esse lobisomem, esse bicho aqui, de cor diferente, esse boi aqui, de cor diferente, é ele. Não estou dizendo que ele vire sardinha, não estou dizendo que ele vire animal. Eu estou dizendo que ele vai para o serviço espremido como sardinha em lata. Ele entra no ônibus pisoteando os outros, e não só ele, como todas as pessoas que estão dentro do ônibus, se comportando como verdadeiros animais, buscando o quê? Um lugar para sentar, buscando um espaço. Volta para trás, volta para casa como se fosse um boi, aquele animalzinho já cansado. Mas chega a casa e encontra algo que não tem preço. Papai chegou. Em casa, ele é ser humano. Na rua, ele é apenas mais um. É mais uma sardinha na lata. É mais um bicho no ônibus buscando um espaço. É um gado que dá o que tem, o que não tem, para poder trazer para sua casa o que? Calor, conforto, renda. Puxa vida. Próximo. É sobre isso aqui que eu gostaria de falar, conversar com vocês sobre a cultura do cancelamento. Repara que nós temos aqui duas multidões. Nós temos o quê? Duas passeatas. Uma primeira passeata e as pessoas segurando a bandeira com uma boca aberta, ou seja, pedindo o direito da liberdade de expressão, de que se fale. E aqui do outro lado nós temos o quê? Uma outra bandeira, né, que se fala: calem-se. Calem-se. Daria para eu tirar muitos outros significados, mas daí eu pergunto sobre essa questão do cancelamento que a gente está vivendo. Cancelar as pessoas na rede social porque simplesmente pensam diferente de você. Você simplesmente deixar de seguir as pessoas nas redes sociais porque pensam diferente. Será que só as pessoas que falam, que pensam igual a mim, têm direito a falar? Será que só as pessoas que são do meu grupo, da minha religião, da minha identidade política têm o direito à fala? Os opostos, eles têm que ser calados, eles têm que ser censurados? Para mim, o direito de fala. Para o outro, o cálice. Pense um pouco. Daí, pessoal, nós chegamos ao final da nossa videoaula. Ficou um pouquinho longa, mas assistam, compartilhem, se inscrevem aqui no canal, compartilhem com seus amigos. Fiquem todos com Deus, Deus os abençoe e saúde e sorte para todos nós.